Bom, pessoal, hoje nós temos um novo Corrigindo com o professor Bicalito e no nosso último vídeo nós falamos sobre uma questão do Colégio Naval, tudo bem? Uma questão falando um pouco sobre o Brasil pré-colonial e hoje nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente porque nós vamos ter uma questão sobre um outro concurso que também está próximo, assim como a prova do Colégio Naval, que é o primeiro exame de qualificação da UERJ. Tudo bem? E hoje a gente vai corrigir uma questão bem específica desse vestibular. Você vai ver que, né, se você acompanhou a nossa última aula, ele é um pouco diferente, né, e traz uma outra discussão. E aí eu espero que você entenda essa questão com a gente e espero que você aprenda junto comigo. Vamos lá? Bom, então nós temos na tela aqui o Corrigindo com o professor Bicalito e é o seguinte, vamos lá. Você sabia, cara, que uma estátua, uma pintura, uma música, ela pode dizer muita coisa. E eu estou dizendo tanta coisa, tanto sobre aquilo que ela está efetivamente falando, né, querendo dizer, mas também ela diz muito sobre o momento também na qual ela foi escrita, quem escreveu, quem fez, para quê, né? E então música, estátuas, pinturas, um documento, ele diz muita coisa, né? Ele diz muita coisa. Então esse é o nosso mote dessa questão da UERJ que a gente vai corrigir hoje, tudo bem? Então nós temos aqui alguns passos que a gente vai seguir para fazer a questão. Então nós temos aqui, primeiro, ler a questão. Vamos ler o enunciado, né, tentar dar uma interpretada de alguma imagem, alguma coisa que ele der. Interpretar o seu tempo histórico, então a gente vai ler, interpretar, tentar entender qual é o tempo histórico que a questão coloca. Aprender as ferramentas para resolver, ok? E óbvio, no final a gente vai fazer o quê? Gabaritar a questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a questão é essa. Tudo bem? O UERJ 2018, primeiro exame de qualificação. Tá? Nós temos aqui, mais uma vez, uma prova tipicamente da UERJ. Nós temos um texto, uma imagem. Tudo bem? Então, as coisas estão em conjunto. Então, vamos lê-la primeiro enunciado. Então, nós temos aqui, ó, o Monumento à Independência, localizado em São Paulo, foi criado em 1922 para as comemorações do centenário da emancipação política brasileira. Ponto. O projeto vencedor, sem a aprovação unânime da comissão julgadora, foi alterado e teve de incluir episódios e personalidades vinculados ao processo da independência, tais como, na lateral esquerda, o monumento passava a figurar os Inconfidentes Mineiros, 1789. Na lateral direita, os Revolucionários Pernambucanos, 1817. Na face frontal, permaneceram as esculturas Independência ou Morte e a Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Ok? Tranquilos? Então ele coloca aqui. Os contextos nos quais são criados os monumentos interferem na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por eles apresentadas. As mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais da época. Ok? Olha só. Ou era um interesse? A pergunta. Tudo bem? Então nós temos aqui uma foto daqui dos movimentos, acompanha comigo aqui, né? Que a esquerda seria só a questão dos Inconfidentes. Nós temos aqui na frente a face frontal. Nós temos aqui então a Independência à Morte. À direita nós temos aqui os Revolucionários Pernambucanos 1817 e acima nós temos a Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Tudo bem? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa compreender, interpretar aqui contexto histórico e qual é o que está em voga nessa questão. Tudo bem? Então é o seguinte, o que está em discussão na questão é as interpretações do processo de independência. Ok?
Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa compreender é de que o processo de independência, ele é feito e liderado pelas elites, né? Feito pelas elites brasileiras daquele momento, e liderada pelo então filho do rei colonizador Dom Pedro I, que era então quem era o rei colonizador? Dom João VI. Tudo bem? O processo de independência do Brasil, ele foi feito, né, e capitaneado pelo rei colonizador, pelas elites, né, pelo filho do rei colonizador. Isso é muito importante, a gente precisa colocar. E aí o que vai acontecer? Só que há também uma interpretação óbvia, que é essa visão dos monarquistas, né? Principalmente para aqueles que apoiam a monarquia, dessa visão mais ufanista, né? Dessa visão do papel da liderança, do papel de que não, foi da figura quase messiânica de Dom Pedro I, né? Então, o que vai acontecer? Há muitas interpretações sobre algumas interpretações sobre esse processo. E aí o que acontece? Só que no momento da proclamação da República, em 1889, o que vai acontecer? O projeto republicano, os republicanos passam ao quê? Para reforçar o ideal republicano, logo após a proclamação da República, há uma busca de um passado, né? A busca de como é que eu vou dizer? De novos heróis, de um ideal republicano, mesmo antes da República. Criar novos heróis, né? Porque durante a monarquia nós temos a criação dos símbolos nacionais, né? Aquela coisa do indígena, do branco colonizador, né? Aqueles que formam a nação brasileira, né? E esses símbolos nacionais que estão ligados à monarquia precisavam ser substituídos, né? E aí o que vai acontecer? Essa substituição vai trazer como herói do Brasil um cara, por exemplo, que era considerado, por exemplo, como um traidor, por exemplo, que é o famoso Tiradentes, ao processo da Inconfidência Mineira, né? E aí o que vai acontecer? A República, por exemplo, vai pegar a Inconfidência Mineira, vou aqui dar um exemplo, né, e colocá-la como o quê? Como um ideal republicano antes do processo de independência. Vocês vão ter outros exemplos. Esse é só um exemplo. Você deve ter visto, por exemplo, no teu livro didático, em algum momento da sua vida, aquela pintura, né, de Tiradentes caminhando, né, com aquele manto branco, né, de barbudo, né? Isso não te lembra alguma coisa? Não te parece Jesus Cristo, por exemplo? Né? Então, isso, se você pegar a data dessa pintura, ela é de anos depois de fato, da Inconfidência Mineira. Mas por quê? Porque ela foi pintada, ela foi representada para o quê? Ela foi representada para expressar um novo ideal, né? Expressar esse novo herói, esse novo símbolo nacional que defende não a monarquia, mas defende o quê? Que defendia a República, que no caso era a Inconfidência Mineira. Tranquilo? Então vamos lá. E aí, vamos agora aos dados que a questão nos coloca, né? Nós temos, então, ele coloca um monumento, né, que tem algumas... que tem aqui algumas esculturas, né? Eu coloquei aqui, a primeira delas, nós temos aqui, no meu canto esquerdo, nós temos aqui aquilo que nós chamamos que é a Marcha Triunfal da Nação Brasileira, né? Essa escultura. E aí aqui, tanto na Marcha Triunfal Brasileira, da Nação Brasileira, quanto no Independência ou Morte, que no caso aqui eu coloquei a pintura clássica, né? São monumentos
que exaltam o papel de Dom Pedro I, né, tanto na Independência ou Morte, quanto depois na Marcha Triunfal da Nação Brasileira, reforçando esse ideal ufanístico e principalmente de exaltação à monarquia. Tudo bem? E aí, continuando, um outro dado que a questão coloca é o seguinte, é que a gente precisa compreender o contexto histórico na qual esse monumento foi criado. Esse é um movimento em São Paulo, que foi feito através de um concurso, tá? Que para celebrar o centenário, ó só, o centenário da independência. Preste atenção. Se você vai lembrar aquele feriadão maravilhoso, no dia 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1822, nós temos a data da independência do Brasil, ok? O que seria o centenário? São 100 anos depois, em 1922, que é então o primeiro centenário, né? Agora, há pouco tempo passamos pelo bicentenário, né? Estamos então no centenário da independência. Só que o centenário da independência, e até desafinei aqui, né? Só que o centenário da independência, ele ocorre no período da Primeira República. Nós estamos no meio, ali no início, na verdade, da Primeira República. Nós estamos há 33 anos da proclamação da recente República. Tudo bem? E aí, então, essa nova República está buscando novos símbolos, reforçar esses novos símbolos, né? Resgatando de novo aquilo que a gente colocou. O pensamento republicano. Então, eu coloquei como exemplo a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, a ideia do Frei Caneca. Tudo bem? Então, todo esse contexto, tudo isso está ligado à questão. Bem? Não só ao processo de independência, mas como que é visto o processo de independência. Ok? Então vamos lá. Vamos então voltar à questão. Então vamos interpretá-la agora com mais calma. O Monumento à Independência, localizado em São Paulo, acompanhando comigo, foi criado em 1922 para as comemorações do centenário da emancipação política brasileira. Ponto. Então, aquilo que a gente colocou. Que esse monumento foi criado, né, para esse momento. O projeto vencedor, sem a aprovação unânime da comissão julgadora, foi alterado e teve que incluir episódios vinculados, olha só, atenção aqui, vinculados ao processo de independência, tais como, na lateral esquerda, nós temos os Inconfidentes Mineiros representados, e na lateral direita nós temos então aqui os Revolucionários Pernambucanos de 1817, ok? Na face frontal, aí nós temos o clássico Independência ou Morte, e acima nós temos a Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Ponto. Nos contextos políticos nos quais foram criados os monumentos, interferem na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por elas representadas. Então, os monumentos, eles têm como primícia valorizar uma interpretação. Só que aqui o interessante é o seguinte, é que nós temos dois momentos. O projeto que foi aprovado nesse momento, ele valoriza qual é a interpretação? Ele valoriza a visão ufanista, a visão de valorização do papel da monarquia e da família real, né? O projeto monarquista como aquele que deve ser valorizado. Essa interpretação, ok? Ele foi criado, quem criou esse monumento queria valorizar essa interpretação, ok? Aí ele continua. A mudança realizada no projeto original do monumento, porque lembrando, ele vai o cara que faz esse projeto, ele vai ter que fazer uma modificação, que é incluir o quê?
as figuras dos inconfidentes mineiros e dos revolucionários pernambucanos. Ponto. Ele vai colocar aqui. Essas mudanças expressam o seguinte interesse. Qual era o interesse das autoridades governamentais da época? O Brasil não era uma monarquia, o Brasil já era uma república. Como é que você vai criar um monumento numa época em que a república tinha sido recém-proclamada, exaltando o papel da monarquia? Não tinha como. Então, os governantes da época, nós estamos falando aqui no meio da república, falaram assim, opa, peraí, não. Então, numa tentativa de colocar novos símbolos nacionais, ele vai incluir quem? Os inconfidentes e os revolucionários pernambucanos de 1817. Ponto. Vamos lá. Então, ele quer falar dos interesses do governo na época. Olha só. Letra A. O reconhecimento da liderança de Dom Pedro I nas lutas pela autonomia. Queridos, olha só. Se ele estivesse perguntando sobre o primeiro projeto, talvez sim, mas é isso que ele está falando. Ele quer. Por que as mudanças ocorridas expressam os interesses governamentais da época? Não. O interesse governamental da época não era ali reconhecer a liderança, porque senão eles tinham deixado do jeito que estava. Letra B. O culto à identidade nacional instituída pela centralização monárquica. Ele está exaltando a monarquia aqui, gente. Essa mudança cultua a identidade nacional? Não, porque a monarquia estava buscando, a república, desculpa, estava buscando uma nova identidade nacional, novos símbolos nacionais. Também letra B? Também não. Tudo bem? De novo, letra C. A inclusão de a alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao grito do Ipiranga. Queridos, letra C de acertei. Né? Zoeira, né, gente? Tudo bem? E aí, no caso, por que não é a letra D? A valorização da participação popular no processo de separação Brasil e Portugal. É isso que ele quer dizer? Ele está falando uma coisa de questão popular. Primeiro que a Inconfidência Mineira não teve participação popular. Né? É um processo feito pelas elites. Então não faz sentido. Tudo bem? Então, qual era o interesse das autoridades governamentais naquela época? Colocar de que havia um pensamento republicano muito antes do grito do Ipiranga, né? Reforçando o ideal republicano daquele momento. Tudo bem, pessoal? Faz o seguinte, meu amigo. Gostou? Se inscreve no canal, comenta, dá um like, compartilha, velho. Pô, caraca, tem um amigo, tem alguém também que tá precisando de uma ajuda. Pô, cara, tá precisando passar no vestibular. Então, mano, compartilha esse vídeo pra ele. E outra coisa, seguinte, nós temos aqui no canal outros vídeos, tudo bem? Outros vídeos. Então faz o seguinte, vou deixar aqui no card, né, que fala, né? Deixar aqui em cima, vou deixar aqui em cima um link do nosso último vídeo. É voltado pra galera militar e tal, mas conhecimento bom para todo mundo. Tá bom, galera? Então espero que vocês tenham gostado, tudo bem? E vamos pra próxima. Valeu!